Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques. E a Moura do B consolidou a sua liderança no mercado imobiliário cearense. A empresa alcançou quase 217 milhões de reais em vendas no segundo trimestre de 2025, somando quase R$500 bilhão no primeiro semestre. Sobre esse assunto, o jornalista Tiago Norões conversou com Fernando Amorim, diretor regional de incorporações da Moura do B. E a primeira parte da entrevista você confere a partir de agora. E a gente veio aqui à Casa MD para conversar com o Fernando Amorim, o diretor regional de incorporação da Moura do B, para saber como é que foi esse ano, Fernando, mais um ano de sucesso para a Moura do B. Primeiro, eu agradeço aí a sua presença, muito bem-vindo aqui no nosso espaço Casa MD. O Casa MD fica aqui na Coronel Jucá, é um espaço onde a gente reúne aqui uma amostra de todos os nossos projetos em Fortaleza, né? Fortaleza, nós temos aqui vários empreendimentos, 14 empreendimentos. A empresa gera aqui mais de 1.400 empregos, tem uma presença forte na cidade de Fortaleza. E aqui na Casa MD nós temos um show de maquete, várias maquetes, inclusive essa belíssima maquete aqui, do Mansão Seara e do Infinity, na beira-mar de Fortaleza. Belíssima, até para quem tem curiosidade, vir conhecer, vir olhar essa maquete. E falando em 2025, está um ano excelente para a Moura do B aqui em Fortaleza, né? As vendas estão cada vez maiores. Para você ter ideia, em 2024, nós vendemos aproximadamente 850 milhões aqui na cidade de Fortaleza, nossa filial. Em 2025, nos 3 primeiros trimestres, que ainda está fechando agora, já passamos os 900 milhões. Então, já batemos o recorde do ano passado em 3 trimestres, em 9 meses. E temos mais agora os últimos 3 meses do ano, que vai vir muita novidade, vai dar um gás final para a gente realmente superar e muito nosso recorde de vendas do ano passado, que já foi recorde, né? Então, recorde em cima de recorde, todos os anos vamos trabalhando. Fernando, o que é que se deve, esse sucesso todo da Moura do B, esse estilo, essa inovação que faz aqui na cidade de Fortaleza? Eu acho que você tem que ter um mix de coisas, né? Ter uma boa gestão, ter produtos bem localizados, produtos inovadores, diferenciados, ter o cliente como primeiro lugar, o compromisso com o nosso cliente, sempre em primeiro lugar, entregar as obras no prazo, e superar a expectativa dos nossos clientes quando a gente entrega. Então, esse mix de trazer a satisfação do cliente com bons produtos, com boas localizações, produtos inovadores, e aí isso tudo gera, né, o compromisso dos nossos colaboradores, a nossa equipe muito engajada, toda a gestão da empresa, ela leva a isso, e aí o resultado é ter boas vendas e boa aceitação do produto, que é quem julga o nosso trabalho são os clientes. Com certeza, são projetos que se tornaram já referência no mercado imobiliário cearense, Fernando, e inclusive tem uma casa vindo por aí, que a gente está sabendo. Conta para a gente essa novidade, essa Casa Macedo, mais um super lançamento da Moura do B. Veja mesmo, esse ano foi um ano de lançamentos icônicos, né? Lançamos um grande projeto da Praia do Futuro, lançamos aí o Seara, com 2 projetos na beira-mar, com o Seara e com o Infinity. Foi excelente projeto, com grandes resultados. E que estão ainda em lançamento, porque é tão recente que ainda estamos na fase ainda de lançamento e fechando os grupos. E aí já vem agora, em outubro, no próximo mês, já em primeira mão aqui, dando para vocês como furo, a Casa Macedo. A Casa Macedo é um projeto, é a primeira fase, na metade da quadra, onde foi a famosa quadra dos Macedos, aquele quadrilátero ali na frente da igreja, onde tem Maria Tomásio, Oswaldo Cruz, Visconde de Mauá e Marco Macedo. Toda aquela quadra ali com 10 mil metros quadrados, nós fizemos uma parceria aí com o grupo que adquiriu, o Grupo Queiroz, e a gente tem essa parceria. E na metade agora da quadra, nós estamos trazendo Casa Macedo, um projeto belíssimo do Daniel Arruda, com 2 torres, apartamentos de 4 suítes, de 165 e 200 metros quadrados, totalmente nascente, com uma área de lazer incrível, um terreno de 4 mil metros quadrados. Então, a gente vai estar apresentando esse projeto aí
oficialmente em outubro, mas as pessoas já estão fazendo suas reservas. Então a procura já está muito grande. Lá no local nós derrubamos o muro, estamos colocando o tapume, ainda vai colocar o tapume, marca da Moura do B. Então vai ser aí em primeira mão aí, e é um terreno local incrível, né? Um local icônico, ali na frente da Igreja da Paz, juntinho da Praça Portugal, uma quadra inteira, e toda a quadra ela está sendo pensada na Moura do B para fazer uma integração como tudo, toda a calçada vai ser do mesmo formato, as paredes, ter uma sintonia entre os projetos. Né? O resto da quadra vai lançar no próximo ano, então vai ter uma sintonia entre os projetos para ficar realmente um projeto icônico, diferencial, à altura daquele lugar icônico para a cidade, que é a Quadra dos Macedos. Com certeza, um local icônico aqui para a cidade de Fortaleza, que inclusive já foi local, né, da Casa Cor Ceará, e que tem também uma novidade da Casa Cor Ceará, aqui na Moura do B. Esse local tem uma história incrível, né? Como conhecido como a Quadra dos Macedos. Houveram lá diversas edições da Casa Cor, várias edições da Casa Cor, e a Casa Cor esse ano está lá na Tibúrcio com Joaquim Nabuco, que é a Casa Cor, vai ter lá, e a gente vai ter a maquete do Casa Macedo dentro da Casa Cor, a partir do dia 4 de outubro. Quem quiser ver a maquete do Casa Macedo vai poder chegar na Casa Cor e conhecer lá esse belíssimo projeto que é o Casa Macedo. Legal. A Moura do B, para quem não conhece, nasceu em Pernambuco, né? Assim, é uma empresa com mais de 40 anos de atuação no mercado imobiliário, que tem, né, essa trajetória marcada por projetos interessantíssimos, e veio aqui para o Ceará, já tem uns 17 anos, 18 anos aqui no Ceará, com todos esses projetos que o Fernando está falando aqui para a gente. Todo ano é muita novidade, projetos que, inclusive, Fernando, você falou aí da Casa Macedo, essa integração com a cidade, né? É importante que isso aconteça, né, nesses novos projetos imobiliários, né, que eles se integrem à cidade, que possam fazer parte, né, de Fortaleza. Perfeito. Morumbi sempre tem esse olhar para o entorno, olhar para a região. Os dois grandes projetos icônicos que renovaram bairros, que foi no Papicu, junto com o Shopping Rio Mar, e também no Kennedy, que transformou toda a região do Kennedy. Lá são mais de 18 empreendimentos, com praça, com parque, com shopping. Então, o projeto do Kennedy também, Passeio Kennedy, com o Jumbo Boulevard Shopping, eles foram projetos que revitalizaram. Então, a gente tem sempre esse olhar, ter gentilezas urbanas, ter calçadas abertas, jardinagem, desde uma obra de arte que você coloca para fora, a um espaço pet aberto ao público, até uma calçada com vidro. Então a gente tem essa preocupação de sempre deixar a cidade mais bonita e mais integrada, o empreendimento com todo, trazendo empreendimentos sempre com o selo da prefeitura de sustentabilidade. A gente trabalha com um rigoroso sistema de sustentabilidade, né? Nós temos no nosso site disponível o nosso relatório de sustentabilidade, né, que faz parte do ESG da empresa. Então, nós trabalhamos em todas essas pontas aí para poder deixar a nossa cidade, integrar e ter uma cidade belíssima, como falei, Fortaleza, em primeira mão aí no Nordeste, despontando. Agora, intervalo, a gente volta já. E agora você confere a segunda parte da conversa entre o jornalista Tiago Norões e Fernando Amorim, diretor regional de incorporações da Moura do B. Com mais de 40 anos de atuação no setor imobiliário, a Moura do B construiu sua trajetória marcada pela inovação, pela expansão regional e projetos que se tornaram referência em diversas capitais do Nordeste. Presente aqui no estado do Ceará há 18 anos, a incorporadora já é líder no mercado imobiliário cearense. A gente conversou com o diretor regional de incorporação, o Fernando Amorim, que contou para a gente as novidades da Moura do B em 2025. Essa questão do crescimento imobiliário aqui de Fortaleza, como é que a Moura do B está pensando aí já para 2026, 2027? Já vem mais coisa por aí, não vem, Fernando? Nós estamos aí sempre crescendo em Fortaleza, né? Esperamos continuar assim. É uma cidade que tem um potencial incrível, né? Nós já temos uma liderança de 25% a 30% do mercado de médio e alto padrão, né? Nós estamos aí abrindo novas frentes, trabalhar também no segmento do faixa 3 do Minha Casa Minha Vida. A gente vai vir com uma marca nova aí.
Então, a gente já tem a linha Moody, que já entrou aí há 3 anos com sucesso, são vários empreendimentos na linha Moody. Então, a empresa ela vem se diversificando, né, apostando muito na cidade, essa parceria com a cidade, parceria com o município. E como você falou, né, a construção civil é o termômetro da economia. Né? Quando você tem uma construção civil pujante, você tem um índice de desemprego baixo, você tem uma violência baixa na cidade, você tem uma economia que roda. Então, a construção civil ela é realmente o termômetro. E a gente está aproveitando esse bom momento do Estado, bom momento da cidade, para poder trazer opções de moradia, de investimentos, trazendo também a gente tem a linha Beach Class, deixar de falar nela, que é muito importante para a cidade pelo turismo. Você sabe que o turismo hoje, ele depois do Airbnb, dos aplicativos, ele ajudou muito, porque você tem a parte de hotelaria, tem a parte dos aplicativos, os flats. Então, a linha Beach Class traz muita opção de hospedagem para quem vem. Né? Os nossos projetos vão todos equipados para receber o hóspede. Então, isso gira muito a economia, trazer apartamentos que contribuem com a hospedagem, com o turismo da cidade. Então, é um ganha-ganha geral. Pois é, eu já estava falando da construção civil, o Fernando acabou de incluir aí o setor de turismo também, que é pujante aqui na cidade de Fortaleza, crescimento extraordinário no estado do Ceará, são setores que crescem a cada mais. E esse crescimento, o Fernando, você está falando aqui, desse crescimento da cidade de Fortaleza, do estado do Ceará, gera mais segurança, né, para os investimentos, principalmente para incorporadores como a Moura do B. Né? Perfeito. A gente tem aí, né, a gestão aí do prefeito Evandro super positiva, né? Tá mostrando aí realmente um alinhamento com o governo do estado e está vindo com uma grande gestão, incentivando cada vez mais esse investimento na cidade, então essa tranquilidade que o setor quer, a segurança jurídica, o impulsionamento, para a gente gerar renda, para a gente gerar emprego. Então as coisas estão fluindo bem. Né? Graças a Deus, Fortaleza vai continuar sendo o primeiro lugar aqui do Nordeste durante muitos anos, tudo indica. Fernando, muito obrigado, viu, por nos receber aqui na Casa MD, compartilhar essas informações aqui da Moura do B, que é essa incorporadora que vem crescendo assim de forma extraordinária, liderando inclusive o mercado imobiliário cearense. Obrigado, viu? Obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes, obrigado aos telespectadores aí do Grupo Otimista. Eu agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição de vocês aqui. E a busca por um cabelo bonito e bem cuidado movimenta um dos maiores mercados de beleza do mundo, mas é preciso estar em alerta. As práticas inadequadas podem causar prejuízos não só na parte estética, mas também na saúde capilar. O repórter Felipe Klisman foi conversar com uma especialista sobre esse tema. A gente chega agora no nosso programa para falar sobre cuidado com o cabelo e como combinar essas práticas saudáveis com a estética também. A gente vai conversar com a médica tricologista Fernanda Cassaim, que vai esclarecer temas sobre esse assunto aqui nessa entrevista. Doutora, obrigado por estar recebendo a gente, esclarecendo temas sobre esse assunto. A principal pergunta, já para a gente abrir a nossa entrevista, eu consigo conciliar práticas saudáveis com cuidado estético, que muitas vezes leva, por exemplo, à aplicação de produtos químicos no cabelo? Sim, sim. O importante, vamos lá, o cabelo. A função do nosso cabelo é estética. Então, a função vital, como o coração, como o cérebro, eu sempre falo isso. Porém, o cabelo, ele vai ser reflexo de que se tem algo que está acontecendo no nosso corpo, uma anemia, uma alteração na tireoide, uma sífilis. Então, é importante ter uma vida saudável, certo? Hábitos saudáveis, uma alimentação equilibrada, que vai refletir no fio. Outra questão, em relação aos procedimentos, tomar muito cuidado com alisamentos que usam formol, ou algumas práticas denominadas botox capilar. Não existe botox capilar, porque o botox é para o músculo, não é para o fio. O fio não tem músculo, né? Então, tomar muito cuidado, porque isso aí agride bastante o fio, danifica bastante, o que a gente chama da haste capilar. Você falou a respeito de alguns mitos aí, como por exemplo do botox, e sobre o banho quente, por exemplo, também. Então, o banho quente, o que acontece? A gente vai ter uma temperatura elevada. Isso aí vai ressecar o couro cabeludo. Não é ideal. O ideal é tomar banho com temperatura, com água, temperatura ambiente. Não apenas para o couro cabeludo, mas também para o corpo inteiro. Então, evitar banhos com água quente e produtos muito agressivos também. É comum também que às vezes as pessoas elas peguem dicas caseiras, por exemplo, como aplicação da babosa. O que a senhora tem a falar sobre essas indicações? Isso aí são tradições que vêm do tempo das nossas avós, das nossas bisavós, né? Hoje nós temos tantos produtos no supermercado, na farmácia, e
para tantos, o couro cabeludo, o tipo de cabelo está tão variado, nós temos toda essa diversidade, né? Eu acho que as pessoas não precisam mais recorrer a esses tratamentos caseiros. Elas têm que, primeiro, entender qual é o seu tipo de couro cabeludo, certo? Ele é o quê? Ele é oleoso, seco, misto, normal. Entender como é o seu fio. O seu fio é liso, é ondulado, cacheado, para aí sim poder escolher os produtos adequados. A importância de buscar um profissional para esse tratamento direcionado, para esse cuidado direcionado. Seu cabelo às vezes é liso, é cacheado, é ondulado. A importância de você estar bem segmentado para poder fazer uma aplicação adequada. Exatamente. Muitas pessoas acabam recorrendo, às vezes, achando que vai ser mais rápido, ou porque querem economizar dinheiro. Alguns profissionais que não entendem sobre o assunto, né? Quem vai entender da saúde capilar, do couro cabeludo, é um médico, certo? Eu só tenho um fio saudável se eu tiver um couro cabeludo saudável. Essa é a principal dica que eu dou. Na hora de lavar o cabelo, o shampoo vai no couro cabeludo, não vai nos fios, certo? E esses cremes de tratamento, condicionador, aí sim, eles vão para os fios, eles não vão para o couro cabeludo. Colocar no couro cabeludo pode irritar, e aí eu vou ter uma alteração em todo o couro cabeludo. Além da parte de saúde também, o cabelo é a questão da autoestima da pessoa, da imagem da pessoa, do visual da pessoa. Qual outra dica, outra recomendação que a senhora deixa aqui no final para a nossa audiência, para quem está nos acompanhando? Evitar a automedicação, evitar comprar pílulas, essas gominhas que dizem que é vitamina, que vai fazer o cabelo parar de cair. Evitar tudo isso, porque você pode ter um outro problema, ou talvez nem resolva o problema atual. Pessoas que agora, muita gente usando essas canetas emagrecedoras, certo? Estão perdendo peso, e com isso o cabelo está caindo. Então é importante ter um segmento médico para entender quais nutrientes estão em menor quantidade para poder fazer a reposição correta. Perfeito, doutora, muito obrigado pela sua explanação. Então, você pegou a mensagem, né? Mais importante do que acompanhar essas tendências é que você possa ter um tratamento adequado, bem direcionado, com orientações de profissional, para que você possa estar combinando estética também com práticas saudáveis no cuidado com o seu cabelo. Voltamos ao estúdio. Agora o intervalo, a gente volta já. Foi realizado aqui em Fortaleza o Seminário Nacional e Internacional sobre boas práticas para a proteção de crianças e adolescentes em situação de rua. O evento reuniu representantes do Brasil, da América Latina e do Caribe com o objetivo de trocar experiências, discutir estratégias e fortalecer redes de proteção. Com base nos dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, mais de 355 mil pessoas vivem em situação de rua em todo o Brasil. Desse total, quase 10 mil são crianças e adolescentes. Um desafio que se agrava em grandes centros urbanos. Com o intuito de debater soluções sobre essa problemática, dezenas de especialistas do Brasil e da América Latina estiveram reunidos em Fortaleza no Seminário Nacional e Internacional sobre as boas práticas para a proteção de crianças e adolescentes em situação de rua. O encontro foi organizado pela Associação O Pequeno Nazareno, que atua há mais de 30 anos no combate a essa realidade, oferecendo apoio social, educação e acolhimento. A gente convidou organizações de vários países da América Latina, organizações aqui do Brasil, para expor essas práticas, né, que têm dado resultado no atendimento a essas crianças e adolescentes em situação de rua, de forma a capacitar os profissionais que atuam com essa população, né? A gente precisa investir cada vez mais na capacitação dessas lideranças, desses atores sociais, para que eles tenham ferramenta, ampliem sua visão, sua capacidade, sua habilidade para atender melhor a população em situação de rua, a população de criança e adolescente em situação de rua. Durante 3 dias, a programação incluiu mesas de debate e oficinas temáticas. Entre as questões discutidas estiveram a autoproteção, controle social, proteção de crianças deslocadas internamente, realidade de fronteiras, levantamento populacional e o trabalho com famílias em ocupações e áreas de risco, realidade vivida dia a dia
no bairro Vicente Pison, em Fortaleza. A gente também enxerga o Vicente Pison com várias potencialidades, né? E dentre essas potencialidades do Pequeno Nazareno, dentro desse território, a gente tem uma ação junto a uma grande rede, né? A rede de assistência social, a rede de educação, a rede da cultura, os contatos também com as lideranças comunitárias, né? E o trabalho do Pequeno Nazareno, ele se consolida muito através dessas redes, né? Do fortalecimento dessas redes. Através de quê? De ações educativas dentro desses territórios, né? Com uma atividade de um cinema, atividade com temáticas transversais a direitos humanos, sobre meio ambiente também, né? Em conjunto com as lideranças comunitárias, escolas, né? Então, essa é uma forma da gente trabalhar. Outra forma também da gente trabalhar é criando oportunidades para os adolescentes e jovens, através de encaminhamento de jovem para o mercado de trabalho, né? A partir da lei da aprendizagem, né? Encaminhando eles como jovem aprendiz, né? Os atendimentos psicossociais, que são os atendimentos com a assistente social e a psicóloga, né? Que faz escuta das famílias em situação de vulnerabilidade, para encaminhar para a tiragem de uma documentação, que às vezes é de suma importância, né? De encaminhar para um CRAS, um CREAS, que de repente essa família precise, né, de um aparato dessa rede. Então, assim, é assim que funciona o trabalho do Pequeno Nazareno dentro desses territórios, né? Lá é uma rede também muito potente de várias instituições que funcionam, né, assim, junto, assim como o Pequeno Nazareno, né, de uma atuação muito forte. Então, é assim que a gente se permanece assim, trabalhando lá no território do Vicente Pison. Pesquisadora Irene Rizini, presidente do Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância, aponta alternativas que precisam ser implementadas e que necessitam de mais investimentos e apoio do poder público para reduzir as desigualdades sociais que levam tantas famílias a viverem na rua. Primeiro, é evitar que precisem ser afastados de suas famílias, de suas comunidades a que pertencem e saírem para as ruas ou serem expulsos para as ruas, porque essa é uma realidade, né? Muitas vezes a saída para as ruas é por questões de violência no contexto em que vivem, outras vezes por busca de alternativas em locais em que não há nada interessante acontecendo, não há projetos culturais, não há acesso à cidade, né? Então, o primeiro nível é o investimento nas políticas públicas para prevenção mesmo. São as políticas públicas de serviços básicos de saúde, educação, assistência, moradia e principalmente o suporte às famílias para que essas crianças não precisem migrar de suas casas e suas comunidades. O segundo ponto são aquelas que já estão nas ruas. Esse não é um fenômeno novo, mas depois da pandemia a situação piorou bastante. Muitas famílias ficaram sem rendimentos, sem trabalho. Muitas crianças ficaram nessa situação e, além disso, nós temos outros problemas que vão acontecendo com os impactos das mudanças climáticas, desastres que vão acontecendo, enchentes, queimadas, secas, e isso também vai fazendo com que muitas crianças acabem nessa situação de ter que sair, as famílias todas, né, e muitas vezes se instalam nas ruas. Para essas é preciso que as políticas públicas, de fato, intersectorialmente, elas invistam para que essas crianças possam rapidamente, com suas famílias, voltar para algum lugar, porque o tempo de vivência, de tentativa de sobrevivência nas ruas é onde está todo o perigo, porque na rua as crianças, os adolescentes vão encontrando outros que vão levando para outros caminhos também. E aí vem a questão das drogas, doenças, a exploração em vários níveis, inclusive a exploração sexual. Então, é fundamental que existam aparatos imediatos de quando isso já está acontecendo e não permitir que uma criança se instale na rua e passe meses ou anos nas ruas. Isso não é difícil de fazer. O Brasil tem uma tradição de educação social de rua que é exportada para o mundo todo, né? Nós temos esse conhecimento acumulado no Brasil
Há muitos educadores sociais de rua nesse país, com imensa experiência, né? O que, volto a dizer, que o que precisa é que existam os investimentos, que exista uma política nacional clara de suporte para essa população quando ela já está nessa condição. Esse processo, muitas vezes, ele é lento, ele é gradual, não é imediato, a não ser nos casos de desastres climáticos ou no caso de expulsão por conflitos na comunidade, sobretudo confrontos entre a polícia e o tráfico de drogas, mas fora isso, é um processo muitas vezes que vai acontecendo gradualmente. O menino ou a menina vão se deixando de escola, começa a passar um dia aqui na rua, um pouco mais. Esse processo, muitas vezes, ele é gradual. E é ali que é preciso que existam políticas e pessoas que estabeleçam elos de confiança com essas crianças ou adolescentes, no caso, às vezes, são famílias, nessa intervenção antes que o pior aconteça. O Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.